Olá, minhas irmãs, olá, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Mulheres da Palavra. Hoje eu quero trazer um devocional para as irmãs, falando sobre engano. E vou começar fazendo uma pergunta que pode soar um pouco estranha, né? Você gosta de ser enganada? Vou te dar aí 1 minuto. Será que você precisa disso tudo para me responder, né? Aí você pode falar assim, nossa, que pergunta estranha. Mas vou fazer outra para você ainda pensar a respeito. Imagine quando você era uma garotinha, tinha 12 anos, 10 anos, e alguém chega para você e fala assim, qual o seu sonho? Aí você responde, meu sonho é ser enganada. Você acha que isso é possível? É claro que não, né? Mas aqui é só para realmente despertar a nossa curiosidade com relação a esse fato que pode acontecer. Nós não queremos ser enganados, óbvio. Tanto que a gente se preocupa com relação a isso e nós tomamos cuidado. Então, hoje, com o avanço da tecnologia e tal, então a gente tem cuidado com os nossos dados. A gente não fica aí, não deve, né, atender ligações que a gente não conhece, nem passar nossos dados. Tem várias maneiras que a gente tenta se proteger para não sermos enganados. Porque quem é enganado fica chateado, às vezes tem prejuízo, repassa na mente o que fez, o que não deveria ter feito. Para resolver, às vezes, dá muito trabalho, porque isso é uma coisa muito ruim. Mas, diante disso, eu quero trazer uma reflexão para você de que você corre perigo. Então, esse vídeo de hoje, essa devocional de hoje, é para te dar um alerta, cuidado, porque o inimigo mora ao lado. Ou melhor, o nosso inimigo está dentro de nós. Sim, nós corremos o risco de sermos enganadas pelo nosso coração. E esse é o foco da nossa devocional de hoje. Lá em Jeremias 17:9, diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Então veja, a palavra de Deus nos alerta. Cuidado, o nosso coração ele é enganoso, ele se engana porque ele foi afetado pelo pecado. E quando a Bíblia fala do coração, é uma maneira de transmitir uma ideia de que no coração, não o coração físico, né? Mas é o centro onde nós tomamos as nossas decisões. Nele está as fontes da nossa vontade. Então, essa fonte, ela vai determinar quais serão as tomadas de decisões para nós. Então, quando a Bíblia fala, olha, enganoso é o coração, ela está trazendo um alerta para que nós possamos vigiar e compreender que em nós há um perigo muito grande. O nosso pecado, o nosso coração foi contaminado pelo pecado, assim como o nosso intelecto, a nossa vontade, as nossas emoções, o nosso corpo. Nós somos extremamente complexos. Então, nessas partes, nessas peculiaridades, o pecado afetou tudo, tudo. E por isso nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. E mais para frente, em Provérbios 4:23, há uma recomendação que eu quero ler para você. Esse versículo ele é bem conhecido. Diz assim, Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha aí, uma recomendação tão importante, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como eu disse para você, quando a Bíblia fala de coração, não está falando do nosso órgão, deste músculo, que é tão importante. Mas está falando que nesta parte do nosso ser é onde procedem as fontes da vida. É o local onde são tomadas as decisões, e as decisões vão dar curso à nossa vida. Veja um rio. Um rio geralmente começa ali tão pequeno, tão singelo, né? Essa água ela brota da terra ali de uma forma tão simples, mas depois se transforma num grande rio, cheio de curvas, de corredeiras, de cachoeiras, largos, né? Tem rios que parecem um mar de tão largo que é, mas ele começa muito simples. Então, por isso, essa visão nossa para o coração, porque as tomadas de decisões na nossa vida é uma coisa séria.
que você pode tomar uma decisão ali que é momentânea, que é rápida, mas isto pode dar um rumo muito diferente na sua vida, que pode ser bom, né? Porque nós vamos colher aquilo que plantamos, nós vamos acabar sofrendo com as nossas tomadas de decisões, ou nos alegrando também, mas isso tudo começa lá de uma forma muito singela. E a Bíblia diz, guarde o teu coração. E falando de coração, a gente sempre pensa no nosso músculo, né? No nosso coração, e veja como é interessante o coração humano. Agora já pensando aqui, fisicamente, né? O nosso coração, ele está muito protegido. Deus fez o corpo humano de uma forma muito bela. Tanto que provavelmente você já viu algum caso ou na televisão, ou talvez você tenha alguma experiência, de que quando uma criança nasce com o coração fora da caixa torácica, a primeira coisa que acontece é uma intervenção cirúrgica para colocar o coração no devido lugar. Porque senão o coração vai ficar desprotegido e essa criança ela pode logo morrer. Então veja que a própria ciência se preocupa com isso. E pensando nesse coração humano, nós podemos observar que Deus fez várias camadas para proteger esse coração. Então, a primeira camada, a pele. A pele é um órgão resistente, forte, a primeira camada aí de proteção do nosso corpo. Depois tem a camada de gordura, que também é uma proteção, né? Tem gente que tem mais gordura, tem gente que tem menos, mas é importante, e é uma camada que está ali abaixo da pele, nos protegendo. Depois vem os músculos são resistentes, eles são flexíveis, eles dão sustentação ao corpo, é outra camada de proteção. Aí depois vem os ossos, olha, os ossos da caixa torácica, né, as costelas, elas estão ali como se fosse uma couraça, né, uma roupa de proteção. E isso fortalece e protege os órgãos vitais, coração, pulmão. Depois, o próprio coração, mesmo o músculo, ele é revestido de uma membrana que também o protege. Então, veja, né, aqui eu falei pelo menos 5 camadas de proteção. Quando nós lemos Provérbios, lá é dito, guarda o teu coração. Então, da mesma forma que o nosso coração humano, ele tem camadas e ele está protegido, a Bíblia orienta que nós precisamos proteger. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Nós precisamos entender que há um perigo em nós para a nossa própria vida. E essa proteção se faz necessário. Guarda o teu coração. Seu coração físico não está aí dentro guardadinho, né? O seu coração, que é o centro das tomadas de decisão da sua vida, também precisam ter camadas de proteção. E hoje eu queria trazer para você também 5 camadas, assim como eu falei das 5 camadas aí do corpo, 5 camadas de proteção para o seu coração. A primeira camada de como você deve guardar, né, porque você conhece esse texto, e muito já foi dito sobre guardar o coração. Como é, na prática, né, vamos lá, como é que eu posso guardar meu coração? Então, o primeiro aspecto que eu diria é para que você desconfie de você mesmo. Tenha uma desconfiança bíblica, sadia, a respeito do porquê você quer tomar determinada decisão. Eu não disse que o coração é a fonte das tomadas de decisão? Então, avalie o que está motivando você a tomar a decisão que você está querendo. Qual é a sua intenção? E olha, o que eu estou dizendo aqui é totalmente contracultural. O evangelho é isso, é contracultural. Por quê? Porque você pode ver pessoas da sua família, ao seu redor, vão te falar o seguinte: siga seu coração, ouça seu coração. Isso é muito forte. Nas músicas você vê isso, em desenhos animados você vê isso, em filmes você vê isso. Pessoas, narrativas nos dizendo, confie no seu coração, siga seu coração, ouça seu coração. Mas a palavra de Deus diz, desconfie do seu coração, porque ele é enganoso. Então, essa desconfiança, ela é sadia.
É uma desconfiança de você colocar diante de Deus dúvidas a respeito do porquê, em determinada situação, você vai tomar determinada atitude. Essa atitude diante de Deus, ela está correta? O que está te motivando? Qual é a sua intenção? Porque a pressa de tomar essa decisão ou porque a demora, não é? A depender aí do contexto da sua vida. Então, minhas irmãs, vamos ter sempre isso em mente, essa desconfiança da motivação, da decisão que nós queremos. A palavra de Deus, o evangelho, ele é contracultural. Não siga aquilo que o seu coração te orienta, porque o coração está contaminado com o pecado. E por ele estar contaminado pelo pecado, eu devo me perguntar, essa tomada de decisão tem pecados que estão aí por trás? A vaidade, a inveja, o ciúme, a ganância. Tem esses pecados aí rondando? Então, essa é necessário para a gente. Uma segunda orientação, né, que nós podemos encontrar é que o texto que nós lemos de Provérbios diz: guarda o teu coração. Então, é uma responsabilidade sua guardar o seu coração. Não é uma opção ou não é para você empurrar a vida com a barriga. A Bíblia traz para a gente responsabilidades. Nós somos responsáveis por nossas atitudes. Nós somos responsáveis por nossas tomadas de decisão. Então, é nossa responsabilidade, é minha, é sua responsabilidade, esta preocupação em guardar o coração. Como? Desconfiando de si. Como? Internalizando a sua responsabilidade para com a sua vida. Claro, decisões precisam ser tomadas na nossa vida, diariamente. Umas que vão afetar mais a longo prazo a nossa vida, umas que são mais corriqueiras do dia a dia, mas nós precisamos tomar decisões na nossa vida. E por isso a importância dessa preocupação de guardar o coração. Em terceiro lugar, uma outra barreira para guardar o nosso coração é mediante colocar o nosso coração no escrutínio da palavra de Deus. Isto é fundamental. Diante, minhas irmãs, de qualquer coisa que aconteça na sua vida, você e eu precisamos examinar a situação e o que queremos diante da palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia, ela nos orienta, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a decisão que você quer tomar glorifica a Deus? Está dentro da vontade de Deus? Né? É claro que a gente sabe que tem a vontade geral, tem a vontade específica. Deus, ele se manifestou em sua palavra. É claro que a vontade de Deus específica, digamos assim, pontos pequenos, a Bíblia não traz todas as respostas ali das particularidades, mas ela traz princípios que abrangem tudo. Né? Um exemplo aqui, por exemplo, a questão do casamento. Talvez alguém fique na dúvida da tomada de decisão. Eu devo casar? Né? Com quem? Né? É uma tomada de decisão muito séria na vida. Mas Deus, ele não vai dar necessariamente a resposta, case com fulano. Mas Deus vai dar o princípio, né? O julgo desigual não é aprovado por Deus. Então, há um padrão de quem nós devemos procurar para o casamento. Há questões da vida financeira, questões familiares. Deus, a palavra de Deus tem princípios para nós. Por isso, nós somos mulheres da palavra, onde nós fazemos da palavra o escrutínio para as tomadas de decisões, colocando diante de Deus. Aí vem a necessidade da leitura da palavra constantemente. Aí vem a necessidade de consumir bons conteúdos como esse aqui, que você pode, de repente, Deus usar para te ajudar nas suas decisões. Principalmente o convívio na igreja, não é? Participando ativamente, estando presente, tudo Deus pode usar
para te dar uma direção baseada na palavra, não nos sentimentos, não nos achômetros, não nas profetadas por aí, né? Tem gente que vai numa igreja só para ouvir uma revelação do pastor assim assado. A vida cristã não é assim, não pode ser baseada assim, né? Mas é baseada na vida de fé pela palavra de Deus. Em quarto lugar, a nossa vida, essa outra barreira que protege o seu coração, é a vida de oração. Uma vida onde você faz perguntas para Deus e coloca diante de Deus tudo o que acontece na sua vida. As decisões que você precisa tomar, as dúvidas que você tem, o que está por trás das suas intenções. Porque tem muita coisa na nossa própria vida que a gente não enxerga. Por quê? Porque nós somos limitados. Mas o nosso Deus que nos conhece, o nosso Deus que nos sonda, quantas vezes a gente já viu no livro de Salmos, o salmista pedindo para Deus sondar o coração dele. Sondar, irmãos, é como se fosse colocado uma sonda no mais profundo. E nós podemos pedir para Deus isso através da oração. Senhor, sonda as minhas intenções, vai fundo, mostra para mim qual é a tua vontade, me ajuda a tomar decisões sábias. Em Tiago nós vemos, né, quem quer sabedoria, peça a Deus, peça para Deus essa sabedoria. Então essa vida de oração, ela é necessária, ela é importante. A palavra de Deus diz, orai sem cessar e apresentar diante de Deus toda a nossa vida. E por fim, a nossa última camada, nós já vimos, né, quais foram as camadas. O desconfiar de si e do seu coração, lembrar que você é responsável por guardar o seu coração, lembrar sempre ter uma vida voltada à palavra. Nós somos mulheres da palavra, então o nosso coração tem que passar pelo escrutínio da palavra. Quarto, uma vida de oração. E então essas são camadas de proteção. E a última camada é ande com o Senhor. Uma vida, é claro que se você tiver esse cuidado com o seu coração, isso já demonstra o seu andar com o Senhor. E aí eu quero deixar um outro versículo para você, que está em Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus pode guardar o seu coração. A paz de Deus guarda o coração. Mas antes disso, ele disse que a gente não deve ficar preocupado e que nós devemos levar os nossos pedidos, petições a Deus. E aí, nessa caminhada com o Senhor, ele vai proteger o nosso coração e a nossa mente de, no desespero, tomarmos decisões erradas, na ansiedade, tomarmos decisões precipitadas, nas carências e diversas necessidades que aparecem, nós tomarmos decisões baseadas em nossos sentimentos. E é o que mais acontece. Pessoas tomam decisões por conta de sentimentos, pessoas tomam decisões por conta de carências, pessoas tomam decisões pelas necessidades momentâneas que surgiram, pelo desespero, pela preocupação, pela ansiedade. Decisões são tomadas. E lá na frente, essas decisões, a pessoa vê, poxa, eu me enganei. Poxa, agora eu estou colhendo uma situação que eu poderia estar vivendo melhor, mas eu tomei determinada atitude, determinada decisão. E essas decisões podem causar um grande estrago na nossa vida e na vida dos nossos familiares. E o que a gente deveria fazer? Olha só o que a palavra de Deus diz. Leve a Deus tudo, a sua ansiedade, a sua preocupação, a sua carência, a sua necessidade, tudo. Leve a Deus. E este Deus vai inundar o seu coração com paz, com tranquilidade. Este Deus vai te dar mecanismos na hora, no momento, para te ajudar a enfrentar o momento que você vive. O nosso problema é que nós não confiamos tanto em Deus quanto a gente acha que confia. Porque na hora H, a gente fala, não, eu sei o que é melhor. Não, eu estou entendendo aqui. E a gente não tem a paciência
de nos colocar de joelhos e de falar com esse Deus. Então, minha palavra dessa manhã, desse dia é: confie no Senhor. Acalme o seu coração no Senhor, porque quem busca ao Senhor, ele guarda o coração. Foi isso que o texto diz. A paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. Mas isso é o processo de você buscar o Senhor. Como mulheres da palavra, minha chamada para nós é: confie no Senhor. Descanse nele, não viva de reações, não viva a partir das suas ansiedades, não tome decisões a partir dos seus sentimentos. Mas primeiro, se acalme, ore, fale com o Senhor, busque a orientação na palavra de Deus e este Deus guardará o seu coração. Porque o nosso coração não pode ser nós guardarmos do nosso jeito. A gente precisa entregar ao Senhor, colocar na mão dele. E ele nos dá um novo coração. Só um novo coração descansa no Senhor. Só o novo coração de alguém regenerado é que realmente confia nesse Deus. Então, minha irmã, confie no Senhor, acalme o seu coração, fale com ele, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável para a sua vida, para a nossa vida. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui e até a próxima.